tudo bem? Retornamos aqui ao nosso programa, O Caminho do Meio, com a proposta que falamos, no primeiro vídeo, de trazermos elementos para que vocês possam pensar sobre a questão das nossas virtudes, dos nossos vícios e como, às vezes, o que é uma virtude, no seu excesso se transforma em um vício e na sua deficiência se transforma em um vício. Essa semana nós vamos falar sobre a esperança. A esperança é aquela pedra, fundamental que nos dá, vamos dizer assim, as forças para nós continuarmos, Se pensarmos, não há muito como vivermos sem a esperança. Porque a esperança é aquilo que te apoia enquanto você vai por um caminho. Imagine, por exemplo, se o agricultor não tivesse a esperança que amanhã cedo vai o dia raiar, o sol, que ele vai ter um dia para trabalhar e cuidar das suas plantas. E também não tivesse a esperança que essas plantas fossem frutificar e dar o seu resultado. Com que ânimo você imagina que ele poderia levantar no outro dia? Obviamente sem esperança. Então a esperança ela acaba embasando uma série de fatores que nos impulsionam ao progresso através dos caminhos que nós escolhermos. Nós vemos que ela é muito trabalhada nas religiões, até em algumas filosofias. Ela é muito trabalhada em pessoas que têm atividades junto ao público no setor da autoajuda, do desenvolvimento de potencialidades, porque às vezes o sujeito tem um potencial implícito e ele quer trazer aquele potencial, na verdade, ele quer capacitar o potencial, que são duas coisas diferentes, O potencial é a essência. A capacitação é quando a essência está em movimento, está gerando trabalho, Trabalho aí no sentido geral de produtividade, Está afetando a realidade com essa essência. Então, tudo no universo existe em essência, existe em potencialidade. Quando nós criamos as ferramentas adequadas, evolutivas, nós tiramos aquilo da potencialidade e transformamos em capacitação. Sem termos esperança, às vezes nós não conseguimos esperar o tempo de maturação desse potencial, querendo que ele já se torne capacitação. E todas as vezes que nós interferimos no ritmo natural da natureza, nós estamos sempre expostos a resultados não muito agradáveis. Eu digo o ritmo natural porque existem vários fenômenos da nossa realidade, fenômenos existenciais, que têm uma cadência, O desenvolvimento, por exemplo, de um animal tem uma cadência, de uma planta tem uma cadência. O nosso desenvolvimento cronológico, biológico, psicológico também tem uma cadência. E todas as vezes que nós tentamos interferir, retardando ou tentando adiantar aquele processo, nós interferimos negativamente. Tipo, eu tenho uma criança, como aconteceu muito, na Idade Média, um pouco mais adiante da Idade Média, as crianças eram adultos infantis, era assim que eram vistos, Como se fossem pequenos adultos. Se você olhar as fotos, que são pinturas, na maioria das vezes, não tinha fotos, são pinturas,
você vai ver que as crianças são retratadas como pequenos adultos. As roupas que elas usam, às vezes uma boina, às vezes o sapato, a calça, não é uma roupa infantil, é uma roupa adulta para uma criança. Mas se fosse apenas a roupa, estava ótimo, mas não era assim. Eles passaram a ser, na Revolução Industrial, a ser utilizada mão de obra infantil, porque era muito mais barata do que os adultos, e crianças, muitas morreram trabalhando até o último das suas energias, trabalhavam às vezes 10, 12 horas por dia, até muito mais que isso. Nesse instante se interferiu num ritmo natural. Criança tem que ser criança, ela tem que ser responsável como criança, né? A responsabilidade do círculo de atuação dela. Quando nós saímos disso, nós interferimos no ritmo, né? A esperança é, então, um elemento que nos ajuda a assegurar que as coisas vão obedecer o ritmo natural, já que eu tenho capacidade de esperar, ou seja, não ser afoito, ansioso, né? E às vezes irritável por conta de não ser no momento que eu quero. Então, a esperança de esperar e a esperança de esperançar, não é? Que é aceitar o ritmo natural em que as coisas vão acontecer, eu aguarde aquilo com confiança, não é? Assim, nós podemos falar também sobre o excesso, não é? E a falta da esperança. Quando nós estamos movimentados pelo excesso da esperança, inevitavelmente nós caímos em um vício chamado ilusão. O que é ilusão? É quando a ilusão ela também está ligada um pouco ao campo imaginativo, não é? Você imagina as coisas e passa a acreditar que aquelas coisas serão do jeito que você idealiza, não é? Então, aí você chama isso de esperança, e na verdade é uma ilusão, não é? Tipo, eu tenho lá, vou plantar uma roça, a média normal da produção daquela roça diante do que está sendo plantada nela, digamos que seja 100 sacos por alqueire. Aí eu planto aquilo, eu tenho uma dívida grande no banco e falo assim, eu vou plantar e precisa dar 300 sacos por alqueire para eu pagar minhas dívidas e ainda sobrar um dinheiro. Isso é esperança ou é ilusão? É ilusão, não é? Então eu tenho que trabalhar dentro da perspectiva do que é. Quando eu estou excessivamente movimentado por essa esperança, eu estou iludido, porque eu fujo da realidade que está ali se apresentando. E a ilusão, ela é muito conhecida, né? Principalmente no Oriente. Existe uma língua hindu chamada sânscrito. Essa língua é uma língua erudita, criada para definir pensamentos, técnicas, palavras das religiões hindus. Quando nós buscamos essa informação, existe uma palavra em sânscrito que se chama Maya. Maya. Maya significa a grande ilusão. Maya significa a grande ilusão. O que eles querem dizer com isso? Que tudo que nós temos aqui em nossa vida física é uma grande ilusão, né? É uma ilusão que tem um motivo. O motivo de nos manter, durante o processo de evolução espiritual, presos ou pelo menos ligados a esta ilusão, para desenvolver nossas potencialidades, né? Mas a ilusão é quando nós acreditamos que nós somos isso aqui, que nós somos esse corpo, que a minha vida é minha casa, meu carro, que meus vínculos são só os meus familiares, que o meu corpo é a máxima expressão de mim mesmo. Isso é ilusão, né?
Então, o excesso da esperança, né, da crença em alguma coisa, é uma ilusão. Mas também temos a deficiência, que é o que? A desesperança, é o contrário disso. Não consigo ver nada positivo em nada, né? Não vejo caminhos em lugar nenhum. A desesperança, ela é tão intensa que ela contamina quem está ao nosso lado. Pessoas desesperançosas são pessimistas em seu comportamento natural. Quando falam de si mesmos, falam de maneira pejorativa, como se ele fosse a pessoa que estivesse fadada a nada acontecer em sua vida, né? Como se fosse feito de matéria-prima de segunda ou terceira. Então, obviamente, essa desesperança não corresponde às nossas necessidades. Qual seria a solução para isso? Viver sob o princípio da realidade. Como eu disse, a esperança real, ela atua no princípio da realidade. Não é no que eu gostaria que fosse, e nem nas culpas que eu tenho pelo passado e quisesse transformá-lo. Na realidade. E a realidade se expressa onde? No presente. Nem no futuro, nem no passado. Futuro que você não sabe se virá e passado que você não pode mais acionar. Onde se manifesta, então, a realidade? No presente. Se eu vou construir esperança, eu tenho que construir a partir das minhas construções na realidade que se manifesta no presente. Então, o caminho, se a solução é o princípio da realidade, o caminho é o quê? Viver no presente, né? Se eu vivo no presente, eu estou contando com as coisas como elas realmente são. E me alimento da esperança de que com os meus potenciais eu possa desenvolver no tempo adequado determinado projeto da minha vida. Viver, então, no presente. Um exemplo muito legal das possibilidades que nós encontramos na natureza, falando de esperança, às vezes nós temos que ter esperança pelo excesso de alguma coisa ou a falta dela, na visão nossa, não é? Então vamos lá. Uma gestação de uma mamãe elefante demora nada mais, nada menos do que 24 meses. Já pensou, se nós falássemos em esperança, o quanto de esperança, né, que essa mamãe elefante teria que ter? Ela é um ser instintivo, mas se fosse um ser humano, por exemplo, né, o quanto de esperança tinha que ter para acompanhar essa gestação, esperar 24 meses, que são 2 anos, né, esperar todo o processo acontecer, viver todas as dificuldades dessa gestação, 24 meses. Há que ter esperança. Em contrapartida, nós temos alguns insetos classificados como eferópteros. Eferópteros. Sabe quanto tempo eles vivem toda a sua vida? 24 horas. A vida de um inseto como esse, né, um eferóptero, começa logo cedo, então já começou a vida dele, já está passando ali pela infância, já está passando pela adolescência dele, atinge a maturidade, já vai se alimentando, né, vai crescendo, vai incorporando a si aquilo que é necessário para a sua rápida vida. Ele vai reproduzir-se, não é? E ao final do dia acabou a vida dele. 24 horas. Isso acontece onde? No presente dele. Então, nós vemos que existem várias possibilidades, né? Mas a esperança, a maneira como nós temos que lidar com ela, é estando ligado ao princípio da realidade. Senão, nós fugimos ou para a ilusão ou para a desesperança. Agradeço muito a vossa atenção. Eu peço, por favor, que vocês assistam o vídeo,
dê o seu like, compartilhem, inscreva-se e aperte o sininho. Olha que monte de coisa você tem para fazer, tá? Ao inscrever-se, do lado tem um sininho. Você apertando, todas as vezes que sair um vídeo novo, você vai ser informado no seu celular. E aí é só ir lá e assistir, ok? Namastê!